estou muito feliz de participar dessa oficina pela segunda vez, a convite do Ivan, né? Muito feliz de reencontrar colegas por esse viés também. Eu vou apresentar um pouco dessa pesquisa que tô trabalhando no IHC, da Nova, em Lisboa, e tentando articular um pouco os pensamentos depois de um segundo período de pesquisa de campo, que eu voltei semana passada da Guiné-Bissau, então ainda está tudo muito recente, né? Vou apresentar algumas fontes aliás, eu queria a reflexão, né, do Alexandre sobre os arquivos e a importância dos arquivos como lugar de história, de memória, mas também que permite projetar no futuro, é uma questão muito importante no caso da Guiné-Bissau, que é um país sem arquivo, ou seja, ou com muita dificuldade, né? Muito pouco arquivo criado e fontes espalhadas na casa das pessoas, e as fontes, as minhas maiores fontes são as pessoas, são entrevistas que eu faço com as pessoas, trabalhando sobre esse contexto, né, das circulações militantes entre o Brasil e a Guiné-Bissau nos anos 70, ou seja, o contexto do pós-independência na Guiné, que a Guiné-Bissau, o PAIGC declarou a independência da Guiné em 73, vai ser os 50 anos dessa independência esse ano, e um contexto, né, de ditadura militar no Brasil. E eu sei que o tema é um pouco estranho, né, em relação a essa mesa, a esse painel sobre ação, repressão e resistência, mas minha ideia justamente é mostrar que tem a ver, que tem uma conexão também com o meu trabalho anterior sobre a ditadura militar brasileira. E pronto, já partindo da premissa também que o 25 de abril começou em África, que essas histórias são muito conectadas, me parece bastante relevante analisar essas conexões entre o contexto pós-independência nos países africanos de língua oficial portuguesa, o Portugal e o contexto brasileiro dos anos 70. Eu queria só parar alguns segundos sobre o título dessa fala, lição de liberdade, lições no plural de liberdade. É um título que eu venho analisando desde 2018, na verdade. É o título de uma história em quadrinhos que foi publicada no jornal Versus em 77 em São Paulo. É uma publicação que, na verdade, analisei durante minha tese de doutorado, que era sobre humor gráfico na ditadura militar. Nessa altura, eu não parei muito para analisar essa história em quadrinho mais especificamente, mas ela ficou na minha cabeça. E ela foi publicada em 77 numa secção do Versus que procurava pensar a identidade brasileira como uma identidade americana, perdão, em contraste com uma visão luso-cristã europeia conquistadora que era promovida pelas autoridades militares, né? E quando eu lembro que quando eu vi o quadrinho do Cláudio Secom, e que eu entendi que esse quadrinho se situava na Guiné-Bissau, no meio dos anos 70, eu fiquei pensando, mas peraí, o Cláudio foi para a Guiné, não sabia disso, não conseguia situar assim, o contexto do quadrinho. Mas eu tinha uma tese de doutorado para escrever, para acabar de escrever, deixei para mais tarde, mas esse quadrinho, na verdade, ele foi o ponto de partida de um primeiro projeto de pós-doutorado que iniciei em 2020, que me levou à Guiné-Bissau pela primeira vez em 2021, e nas trilhas do qual eu continuo a trabalhar. E agora é sobre isso também que eu estou trabalhando. Então, nessa perspectiva de uma história, de umas histórias conectadas, eu vou falar um pouquinho agora desses trabalhos de alfabetização realizados na Guiné-Bissau durante a segunda metade dos anos 70, após a independência, no âmbito de círculos de cultura que foram ressignificados e desenvolvidos em vários lugares do país. E é um período muito relevante, porque assim, é um contexto histórico que é marcado à escala transnacional, por um lado, pela derrota do poder colonial português, pelos primeiros anos da independência na Guiné-Bissau, em Cabo Verde, em outros países, mas também é um contexto marcado pelo exílio político de muitos ativistas, militantes, no caso, professores e animadores culturais de América Latina e especialmente do Brasil,
Um contexto também marcado pela ascensão da teologia da libertação, pelas ideias panafricanistas no continente africano e fora do continente. Então, esses projetos de educação popular e alfabetização, eu trabalho neles como um dos aspectos que eu trabalho é esse ponto de convergência de compromissos revolucionários, militantes, pedagógicos que foram remodelados no âmbito dessas circulações transatlânticas. Eu, se tiver tempo, eu vou falar um pouco mais de um caso específico de estudo, que é o Círculo de Cultura de Sedengal, que é uma tabanca, um vilarejo pequeno no norte da Guiné-Bissau. Eu venho trabalhando mais sobre esse caso, é um caso que eu tenho mais material de trabalho. Vou tentar falar um pouco também da estrutura, da construção desse projeto que nasceu após a independência, no âmbito dessas circulações internacionais. Então, claro que o ponto de partida, né, uma das pessoas protagonistas nessa criação dos círculos de cultura na Guiné-Bissau é o Paulo Freire, que acho que não preciso me estender assim tanto na trajetória dele, mas é interessante entender algumas coisas da própria trajetória dele, né? A partir do início dos anos 60, jovem professor, e depois responsável do programa de extensão universitária da Universidade de Recife. Foi nesse contexto que ele desenvolveu o projeto de Angicos, no Rio Grande do Norte, ou seja, um projeto de alfabetização de adultos, que devia servir de experiência piloto no âmbito de um grande programa nacional de alfabetização, que era impulsado pelo João Goulart e planejado para o ano 64. Bom, o projeto ganhou atenção nacional e internacional, né, com o trabalho com cortadores de cana-de-açúcar durante mais de 300 horas, a partir de palavras geradoras. Ou seja, o trabalho era mesmo tentar definir palavras que faziam sentido para as pessoas que estavam participando do projeto de alfabetização. O método circulou em alguns estados brasileiros no decorrer do ano 63, mas o golpe militar de 64 parou com o projeto no Brasil por um tempo. O Freire foi preso e ele foi forçado ao exílio. E é aí, nessa trajetória de exílio, que começa uma ressignificação desses círculos de cultura. Ele primeiro foi para a Bolívia alguns meses, depois parou alguns anos no Chile, entre 64 e 69. Ele foi convidado também como professor em Harvard entre 69 e 70. E ele chegou em Genebra em fevereiro de 70, a convite do Departamento de Educação do Conselho Ecumênico das Igrejas. E aí, com outras e outros exiladas e exilados do Brasil, a professora Elza Maia Costa Freire, que também era a esposa do Paulo, o cartunista Cláudio Secom, que eu já mencionei, o Miguel Darcy de Oliveira, que era diplomata na altura, e a jornalista Rosisca Darcy de Oliveira, que também era a esposa do Miguel Darcy de Oliveira, mas não somente. Esse núcleo de brasileiras e brasileiros criou em Genebra o IDAC, o Instituto de Ação Cultural. E nesse momento, na verdade, na documentação do IDAC que eu consegui consultar, nas entrevistas que eu fiz com o Miguel Darcy de Oliveira, com a Rosisca Darcy de Oliveira, com o Cláudio, dá para entender que a criação desse instituto, ela tem a ver com vários motivos. Primeiro, a vontade, sim, de elaborar novos projetos educativos, de continuar esse trabalho, né, de continuar a questionar as pedagogias de libertação, de emancipação, etc. Mas também tem a ver, e isso está muito nítido num livro, por exemplo, Vivendo e Aprendendo, que é uma publicação do IDAC, coletiva, e em vários outros documentos, dá para entender que também tem a ver com a condição do exílio e a vontade íntima das pessoas, cada um e cada uma, de ressignificar, de reinventar engajamentos em outro contexto, ou seja, de dar sentido também ao contexto de exílio.
E, bom, o IDAC trabalhou no norte da Itália com obreiros nas fábricas de automóveis entre 72 e 74. Trabalhou também na Suíça com o movimento feminista. E o IDAC, o grupo do IDAC, foi convidado na primavera de 75 por Mário Cabral, que foi o primeiro-ministro da Educação na Guiné-Bissau independente. Eles foram convidados a visitar o país e a trabalhar juntos na elaboração de um programa nacional de alfabetização de adultos. Sabendo que esse trabalho educativo tinha sido muito forte durante a luta de libertação entre 63 e 73, o Partido Africano pela Independência da Guiné de Cabo Verde, o PAIGC, durante a luta criou escolas, muitos projetos educativos. Então já era assim, a ideia do Mário Cabral, que eu também entrevistei aqui em Lisboa, é, era de inserir esses projetos de alfabetização na Guiné Independente na continuidade desses trabalhos também já realizados durante a luta. Bom, a primeira viagem do IDAC, dos membros, né, e das membras, ocorreu em setembro de 75, alguns meses depois do primeiro convite, e foram depois várias idas e voltas, com parte do grupo ficando na Guiné-Bissau, circulando entre Bissau e lugares diferentes, regiões diferentes do país, e outra parte do grupo ficando em Genebra, com base em Genebra, com idas e voltas muito frequentes entre os dois lugares, os vários lugares, na verdade. E o Mário Cabral, ele teve um papel de protagonista nesse processo, como em outros projetos, né? Não foram só os círculos de cultura. Eu trabalho também sobre centros de educação popular integrada, que foram criados em parceria com o Instituto Francês de Desenvolvimento. Trabalho sobre alguns internatos para crianças, que foram criados também após a independência. Então, os círculos de cultura, eles se inserem num painel muito maior de projetos de pedagogias de libertação desenvolvidos nesse contexto. Porque ainda dá para falar de pedagogias de libertação, mesmo depois da independência, porque a primeira etapa do programa do PAIGC era conseguir conquistar a independência formal, né? Mas o programa maior era a reconstrução do país. E os próprios textos do Amilcar Cabral e de vários outros, né, insistem nisso, ou seja, a independência formal é uma coisa, mas não basta, não é suficiente, e o PAIGC e a Guiné-Bissau inteira tem que trabalhar para conquistar sua independência concreta, né, no campo da saúde, da educação, da economia, etc. E, bom, as pessoas que entrevistei, vários documentos, né, se referem a essa vontade do PAIGC, né, entre outras coisas, no âmbito da educação, de pensar numa alfabetização que ultrapassa o campo do simples aprender a ler e escrever, mas insistindo no caráter de conscientização política, na importância da formação contínua, etc. O próprio Amilcar Cabral, nos números textos que ele publicou nas suas falas, ele insiste na ideia de uma educação que tem um papel protagonista na descolonização efetiva, né, do país. Bom, nesse contexto assim mais global, vários círculos de cultura foram criados em muitos lugares do país, com a iniciativa de professoras e professores responsáveis bissoguineenses, mas também brasileiros e brasileiras e muitos outros atores internacionais. E eu estou tentando agora mapear esses círculos, os lugares, os contextos, as pessoas que participaram, as pessoas que foram formadores e formadoras, animadores culturais. E eu estou trabalhando especificamente em círculos situados em Bissau, num hospital chamado Simão Mendes, numa horta e nos lugares econômicos chamados Armazéns do Povo.
O projeto de Sedengal, que é aquele que mencionei no início, ele se destaca por várias razões. Porque ele foi criado fora de Bissau, num lugar pequenininho do país, ele foi uma criação mesmo pensada pelo Paulo Freire, pelo grupo do IDAC, por várias pessoas, e pelo tamanho e pelas realizações, ele ganhou atenção nacional na Guiné-Bissau durante a segunda metade dos anos 70. Fiz várias entrevistas em Bissau recentemente com pessoas que participaram, né, da criação do círculo e do seu funcionamento, e essas entrevistas, elas me forçam a cruzar as fontes, né? Os relatos, as lembranças, as memórias, alguns documentos que encontrei no Departamento de Alfabetização e Educação Informal, em Bissau. O cruzamento dessas fontes é fundamental para ter uma ideia mais precisa do desenvolvimento complexo e híbrido do projeto. Os documentos do IDAC, que eu já consegui encontrar no Brasil e em Genebra, atestam, né, a presença de membros de uma Comissão Nacional de Alfabetização, baseada em Bissau, e também desse papel fundamental de exiladas e exilados brasileiras e brasileiros no âmbito do Círculo de Cultura. Eu tive acesso e ando trabalhando agora num acervo de negativos fotográficos que nunca foram revelados, são quase 20 mil negativos fotográficos, que foram realizados no âmbito de um centro audiovisual do Ministério da Educação, e esses negativos, boa parte, documentam o Círculo de Cultura de Sedengal. Então, são centenas e centenas de fotografias que retratam o funcionamento, as atividades. Até trouxe uma que não sei se vai dar para ver aqui, eu acho que dá para ver. E essas fotografias, elas mostram o uso das palavras geradoras no contexto produtivo, né? Com a palavra povo aqui no meio da horta. Porque o Sedengal era também, um dos polos do projeto era uma horta comunitária. Então, estou trabalhando nesse acervo, né? Nesse acervo que não é arquivo ainda. Meu projeto é criar um arquivo com todas as reflexões que levam, né, a esse tema da criação de arquivo. Mostram as atividades coletivas, tem fotografias do Paulo Freire lá e de colegas naquela horta, no meio dessa tabanca em Senegal, e também mostram uma coisa muito interessante que já foi iniciada em Angicos, a identificação das palavras geradoras: luta, unidade, povo, imposto, mosquito, caju, castanha, pronto. E aí todas essas palavras, elas são muito interessantes para mim porque de um lado elas lembravam o registro semântico da luta de libertação, né, da descolonização. Elas pintam uma visão do mundo, né? Elas mostram um projeto, alguns componentes ideológicos enraizados na luta do PAIGC, comitê, luta, unidade, mas também outros componentes mais enraizados na luta cotidiana das pessoas, das populações de zonas rurais, chuva, mancarra, que é a palavra para dizer amendoim, etc. E eu acho que assim, a repetição dessas palavras, a onipresença dessas palavras dentro das fotografias, também dentro dos manuais, dos cadernos que eu encontrei no Ministério, dos suportes didáticos, né, que eram usados nesse círculo de cultura, e que até dá para ver em algumas fotografias, ou seja, nas fotografias dá para ver as pessoas com os manuais que encontrei no Ministério da Educação. É muito interessante porque também permite fazer uma história das pedagogias, ou seja, uma história da educação, e mostrar como uma repetição destas palavras, dessa visão de mundo, permite a lembrança, permite a familiaridade, permite criar um potencial de ação. Bom, eu acho que já acabou meu tempo, então vou só concluir, né? Estou tentando analisar um pouco esse balanço dessas experiências dos círculos de cultura, realizados por diferentes atores. Eu agora trabalho sobre esse contexto, mas com um pé no Brasil, ou seja, vindo do meu doutorado sobre a ditadura militar brasileira, eu acho que essa conexão transatlântica que mesmo eu me inseri, me permite também trabalhar sobre esses projetos sem esquecer, guardando na mente, né, essa dimensão
transnacional e transatlântica da ressignificação dos círculos de cultura. E só para terminar, uma última coisa que nos discursos das pessoas entrevistadas, e mesmo nos discursos historiográficos sobre a história contemporânea da Guiné-Bissau, muitas coisas remetem ao fracasso desses projetos, ao seu abandono por falta de vontade política nos anos 80, por falta de orçamento, de estrutura. Obviamente, esses discursos têm que ser analisados à luz da situação presente do sistema educativo na Guiné-Bissau, mas eu acho que, além de eu ter um grande interesse em analisar criticamente essas retóricas do fracasso, que eu acho que fazer a história dos fracassos é extremamente interessante, mas é também, finalmente, pensar a história de um momento específico, de um período dentro do qual essa via coletiva, essas circulações transatlânticas, mas também esse trabalho coletivo à escala local, tudo isso era apresentado como uma condição indispensável para desenvolver, né, o país. Então, é a história de um passado que na época era um futuro possível e um futuro que hoje já é passado. Um futuro que hoje já é passado, mas que na época foi desejado, foi planejado, foi imaginado e foi ensinado nesses trabalhos de alfabetização. Pronto, era isso que eu queria falar e eu acho que isso tem muito a ver com o que o Alexandre falou mais cedo sobre essas conexões entre acervos, arquivos, projeção para o futuro, ou seja, essas temporalidades diferentes que eu estou tentando analisar com esse trabalho. Obrigada pela sua atenção e desculpa pelo lado um pouco bagunçado da fala, mas são vários elementos em pouco tempo.